João capítulo 17, nós vamos ler os versículos 6 a 19. João 17, 6 a 19. A população do mundo hoje está em torno de quase 8 bilhões de pessoas. 7,9 alguma coisa, então está chegando ali nos 8 bilhões de habitantes. E desses 8 bilhões, menos de um terço, 2,4 bilhões, se declaram cristãos. Então, é bastante gente, quase um terço da população. Mas desses 2,4 bilhões que se declaram cristãos, quantos será que são realmente discípulos de Cristo, que realmente vivem a vida cristã e que são homens de Deus, realmente? Aqui nesse parágrafo, Jesus, ele fala dos homens de Deus, homens que Deus confiou a ele, seus discípulos, e ele mostra que esses homens, eles têm alguns privilégios. Vamos ler então João 17, de 6 a 19. Convido os irmãos que puderem, vamos ficar em pé para ler a palavra de Deus. João 16, 6 a 19. E percorrendo... desculpa, eu estou em Atos aqui. É João 17, né? Falei certo, né? João 17, 6 a 19. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste. Eram teus, tu nos confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também
sejam santificados na verdade. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, por nos dar a Tua palavra. Agradecemos por tê-la traduzida em nossa própria língua. Agradecemos, Senhor, por podermos ler agora e meditar. Pedimos que o Teu Espírito esteja nos ensinando, esteja falando em nossos corações e que o Senhor possa nos guiar nesse momento de meditação. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Alguma trava aqui. Os homens de Deus, os homens que que foram dados a Jesus pelo Pai, esses homens, eles têm alguns privilégios. E aqui nesse parágrafo nós podemos encontrar pelo menos 3 desses privilégios. O primeiro deles é que esses homens de Deus, eles são ensinados por Deus. Deus os ensina. Jesus está dizendo nos versículos 6 a 8 que manifestou a palavra de Deus aos homens que Deus deu a ele, aos homens que Deus separou do mundo para ele. Ele diz no versículo 7 que esses homens, eles reconheceram que todas as coisas que ele tem, todas as coisas que Jesus fez, os milagres, as palavras, tudo que Jesus, toda a obra de Jesus veio do Pai. Esses homens reconheceram isso. E reconheceram que as palavras que foram ditas por Jesus foram dadas a ele pelo Pai. E eles creram que o Pai enviou Jesus. Então, Jesus não era um mestre qualquer, porque naquele tempo haviam muitos mestres, e os mestres faziam como Jesus fazia. Eles reuniam em torno de si os seus discípulos, e eles ficavam ali o dia inteiro com o seu mestre, caminhando, e ele ia ensinando os seus discípulos. João Batista, por exemplo, fez isso. E havia muitos outros, mas aqui na Bíblia nós encontramos especialmente João Batista e agora Jesus. E Jesus, então, aqui, lembre-se que ele está no meio de uma oração. Ele começou uma oração, era a oração de despedida, nós chamamos de a oração sacerdotal, que ele estava intercedendo pelos seus discípulos. E então, nesta oração é que ele fala essas palavras ao Pai. E o primeiro privilégio, então, que nós vemos aqui, que é revelado por Jesus a esses homens que foram separados para ele, é que eles são ensinados. É isso que Jesus está dizendo aqui, que ele os ensinava e ele pede ao Pai que eles continuem aprendendo, porque eles reconheceram, eles aprenderam, eles foram ensinados e eles realmente aprenderam a lição, porque eles reconheceram e eles creram. Por isso que eles não eram homens qualquer, eles eram homens que foram separados para Jesus. Em João 6,45, um pouco antes aqui, portanto, né, no livro, um pouco mais cedo aqui no livro de João, Jesus diz que, ele cita uma profecia, quando diz que todos seriam ensinados por Deus. Então ele estava dizendo que esse momento chegou, que os homens então estavam sendo ensinados por Deus. E então ele afirma aqui também em João 6,45, que todos aqueles que têm aprendido do Pai, eles chegam a Jesus. Então esses homens de quem Jesus está falando, que foram separados para ele, esses homens então aprenderam do Pai e por isso que eles chegaram a Jesus. Inclusive, aqui perto, né, em João 6,45, que Jesus diz, e todo aquele que vem a mim, né, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma
os lançarei fora. Esse versículo a gente costuma citar como uma garantia, uma base para a nossa certeza da salvação. Ou seja, se nós chegamos a Jesus, Ele não nos, de maneira alguma, Ele nos deixará. Ninguém pode arrebatar da sua mão. Então é nesse contexto que Jesus está dizendo que todos serão ensinados pelo Pai. Jeremias já dizia, no capítulo 31 de Jeremias, esse é um capítulo importante do profeta Jeremias, porque ele fala da nova aliança que viria. Porque existe a antiga aliança, que é a aliança que foi dada por Moisés, em que os homens então tinham que fazer aqueles sacrifícios, oferecer os animais, e tudo isso já estava sinalizando que viria Jesus, mas aqui Jeremias, ainda na antiga aliança, na vigência da antiga aliança, onde ele vivia, ele está dizendo que viria uma nova aliança. E nessa nova aliança, ele diz aqui nos versículos 33 e 34, que não ensinará jamais, no versículo 34, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Então ele estava profetizando que viria essa nova aliança, e a gente sabe que esta nova aliança foi trazida por Jesus. Hoje nós vamos participar da ceia, e a ceia é a comemoração desta nova aliança no sangue de Jesus. Então esse tempo já chegou, esse tempo que Jeremias está dizendo, em que todos seriam ensinados pelo Senhor. Quase como se não precisasse mais do pastor, não precisasse mais do sacerdote, como tinha naquela época, que ensinava o povo, do escriba, que ensinava, porque cada um ele pode aprender por si mesmo. Inclusive foi esse o motivo, o maior motivo da separação, quando teve no século XVI, quando Lutero liderou aquele movimento, que houve então aquela separação entre os católicos e os protestantes, por causa, um dos maiores motivos era esse, que eles queriam eles mesmos ler a palavra de Deus, interpretar e aplicar a palavra de Deus sem depender dos sacerdotes, no caso, ali os sacerdotes católicos. Então queriam ter essa liberdade, queriam traduzir a palavra de Deus na sua própria língua. Antes as missas eram só em latim, e a palavra de Deus também, para ser traduzida para a língua do povo, tinha que ter autorização da igreja, e eles não costumavam dar essa autorização, inclusive costumavam punir aqueles que traduziam. Então Lutero queria traduzir, ele traduziu para o alemão, que era a língua dele, as escrituras. Outras pessoas traduziram, Wycliffe traduziu para o inglês, o Jan Hus também era um sacerdote católico antes de Lutero. Ele morreu queimado, né, foi martirizado, porque ele queria celebrar as missas na língua do povo, não em latim. É um dos motivos que ele foi punido. Então, hoje nós podemos ler, você tem a Bíblia no seu celular, você pode ler em qualquer lugar, você tem várias traduções, pode escolher, né? Tem a NVI, tem a linguagem de hoje, tem as traduções mais clássicas. Então nós vivemos num tempo como esse, nós podemos aprender diretamente do Senhor. É esse tempo que nós vivemos. Então, como Jesus está dizendo aqui, e como Isaías também profetizou, Isaías 54:13, a mesma coisa que Jeremias profetizou, né, que todos seriam ensinados pelo Senhor. Então nós vivemos nesse tempo. E os homens de Deus, aqueles homens que Jesus separou, que o Pai separou para Jesus, que são separados do mundo, eles são ensinados
por Deus. É um privilégio isto, que não é todos os homens que têm isso. O segundo privilégio que nós encontramos nesse parágrafo dos homens de Deus é que eles são guardados por Deus. Os homens de Deus, eles são guardados, eles são protegidos por Deus. Nos versículos 9 a 12, Jesus diz que, ele fala ao Pai, olha, eu estou rogando por esses homens. Eu não estou rogando pelo mundo inteiro. Não estou orando pelo mundo. Eu estou orando por esses homens. Esses que o Senhor separou para mim. Porque eles, ele repete ali que eles reconheceram que todas as coisas são do Pai, e tudo que é do Pai é de Jesus também. E Jesus disse, neles eu sou glorificado. Nesses homens que o Senhor me deu, eu vou ser glorificado. Porque Jesus estava se despedindo, ele fala, eu estou saindo do mundo, mas eles vão ficar. E neles, a atuação deles, e é isso que a gente viu logo depois da partida de Jesus, no livro Atos dos Apóstolos, que Jesus foi glorificado naqueles homens que o sucederam, Barnabé, Pedro, Saulo, Timóteo, todos aqueles que vieram, glorificaram a Jesus. E Jesus diz no versículo 12, quando eu estava com eles, eu os protegia. Então Jesus, ele protegia os seus discípulos. Protegia de quê? Protegia de Satanás. Quando Pedro, ele falou aquelas palavras lá, que quando Jesus estava dizendo que ele ia ser crucificado e tal, e Pedro falou, não, Senhor, isso de modo algum vai te acontecer. E aí Pedro falou, arreda Satanás, Ele chamou, será que ele estava chamando Pedro de Satanás, ou ele estava falando com Satanás que estava influenciando Pedro para falar aquelas palavras? Satanás estava usando Pedro para falar aquelas palavras que pareciam palavras doces, mas eram palavras que estavam tentando dissuadir Jesus de cumprir a sua missão. E também, logo depois, Jesus fala para Pedro, olha Pedro, Satanás, ele reclamou vocês para peneirar vocês, como se fosse uma peneira, Mas eu orei por vocês, eu estou orando por vocês, e ele fala, quando você se converter, então ajuda os seus irmãos. Então, Jesus, ele agia dessa forma, ele estava de olho, ele estava cuidando e protegendo. E ainda continua, porque ele pede ao Pai que ele proteja aqueles homens que iam ficar no mundo. Porque no mundo, então eles iam sofrer, o mundo ia odiá-los. Ele fala aqui também no versículo 12, no final do versículo 12, que nenhum deles se perdeu, nenhum daqueles discípulos dos apóstolos se perdeu, exceto o filho da perdição. Então ele estava se referindo a Judas Iscariotes, para que se cumprisse a profecia. Então, Judas Iscariotes não fazia parte daqueles homens de Deus. Ele estava ali no meio deles, mas ele não era dentre eles, não era deles. Jesus disse em Mateus 22:14, que muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Ele fala, nesse contexto, daquele caminho estreito, que poucos acertam, estreita é a porta, estreito é o caminho que leva para a salvação. São poucos os que acertam por ele. E lá em Romanos 9:21 também, Paulo, ele menciona os vasos para desonra, que Deus criou, ele está falando, se referindo a homens, que Deus criou vasos para honra e vasos para desonra. E ele então discute isso, ele fala, Deus não pode fazer isso? Deus não pode ter criado homens que vão ser destinados à destruição e outros que vão ser destinados
a salvação? Como nós falamos no início, somos hoje, os que estamos vivos, quase 8 bilhões. Mas desses 8 bilhões, menos de 1/3 se declaram cristãos. E nós sabemos que desses que se declaram cristãos, não são todos que realmente são convertidos. Não são todos que realmente são homens de Deus. Então, se Deus fosse executar o juízo hoje, quantos seriam salvos? Quantos seriam perdidos? A gente já sabe que, pelo menos assim, nominalmente, mais de 2/3 seriam destinados à perdição. Então é uma situação séria. E dentre esses, né, que são destinados à perdição, tem muitas pessoas que nós conhecemos, tem muitas pessoas que nós amamos e por quem nós oramos. Assim como o Judas Iscariotes, ele era amado, sim. Ele estava ali junto com eles, ele estava entre os 12, entre os principais discípulos. E com certeza ficaram muito tristes quando descobriram a traição dele e quando ele se afastou. Também, no Salmos 105, nós lemos que Deus, ele protege o seu povo, ele guarda o seu povo. Ali no Salmo 105, ele está falando da nação de Israel. Ele está dizendo que Deus ia se lembrar perpetuamente da sua aliança e a proteger o seu povo. E Paulo, no livro de Romanos, ele diz que nós, hoje, ele se inclui nesse meio, e ele era um israelita de verdade, né? Legítimo, mas ele diz que existe um Israel espiritual, existe o Israel de Deus, né? E o Santo Agostinho falava em termos de a cidade de Deus. Ele dizia que existe a cidade dos homens, a sociedade dos homens e a sociedade de Deus, e elas convivem. Nós estamos vivendo neste mundo, mas existem duas cidades: a cidade celestial, a sociedade da qual nós, pelo menos teoricamente, fazemos parte. Existe a cidade de Deus. Então aqui, em Salmo 105, ele está dizendo de Israel, então nós podemos aplicar isso ao Israel espiritual também, que Deus está protegendo. Esse salmo, ele lembra aquele momento em que Balaão, ele foi chamado para amaldiçoar Israel. Ele foi chamado pelo rei Balaque, e eles então subiram no alto de uma montanha, e dali eles podiam ver todo o povo. E 3 vezes Balaão tentou amaldiçoar o povo, mas as 3 vezes ele acabou abençoando, né? E o rei Balaque ficou muito bravo com Balaão, né? Mas então, é interessante até isso, porque apesar de Israel estar sempre em rebeldia, né? Teve muitos juízos ali no deserto, né? Mas na hora que era para Balaão amaldiçoar, Deus protegeu seu povo. Ele diz alguma coisa parecida com o que diz aqui no Salmo 105. Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Esse salmo está falando, então, de todos os momentos em que Deus protegeu a nação de Israel. E Deus continua protegendo os homens de Deus. Jesus estava orando por isso, e é claro que o Pai atendeu a sua oração. E ele, então, guarda os homens de Deus. Então, esse é um privilégio só para os homens de Deus. Eles são guardados por Deus. O terceiro privilégio dos homens de Deus é que eles são
comissionados por Deus. São comissionados. A comissão que os homens receberam é tanto um privilégio quanto uma responsabilidade. Nos versículos 13 a 19, Jesus continua falando na oração: olha, eu vou para junto de ti. Ele ia para junto do Pai. E eu estou falando isso para que eles tenham a alegria completa. O mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Ele diz, então, eu não peço que o Senhor, que o Pai, eu não peço ao Senhor que os tire do mundo. É necessário que eles fiquem no mundo, porque eles têm uma missão. Essas são palavras minhas. Mas o que ele está dizendo na oração, nesse contexto, está querendo dizer isso. Eles precisam ficar no mundo. O mundo os odeia, mas eu vou para junto de ti. Então, mas eles têm que ficar, porque eu vou ser glorificado neles. E eles têm uma missão para fazer. Então ele pede, de novo ele reafirma, eles não são do mundo como eu também não sou. Santifica-os na verdade. Santificar é tanto limpar quanto separar. Né? Santifica-os, guarda-os na verdade. E a tua palavra é a verdade. Ele diz isso. E ele diz, a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Quando ele fala essas palavras, no versículo 19, a favor deles eu me santifico a mim mesmo, pode ser que ele esteja se referindo ao que diz lá em Hebreus 13, 12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Então, quando diz isso, ele está querendo dizer que ele foi crucificado fora da porta, ou seja, fora de Jerusalém. Era assim que eles faziam com os novilhos que eram sacrificados, que representavam já o sacrifício de Jesus. Eles eram queimados, eles eram levados para fora da porta, para fora da cidade. E foi assim que Jesus morreu, no Gólgota. Provavelmente é esse monte aí, o Calvário, ou a caveira, o Monte da Caveira, que ficava fora de Jerusalém, fora dos muros de Jerusalém. Então é ali que Jesus sofreu, e é ali que Jesus, então, foi santificado para santificar o povo. Ele diz, eu me santifico a mim mesmo para santificar o povo. Ou seja, ele estava falando do sacrifício dele na cruz, para santificar os filhos de Deus, aqueles que se tornariam filhos de Deus. Então, nós todos sabemos da grande comissão, onde Jesus diz, ide, portanto, por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que os tenho ensinado. Esta é a grande comissão, ela vale para eu, para você, para mim, para você, para todos nós, para todos que se tornam cristãos, discípulos de Cristo. Então esta é a missão, a grande comissão. Nós somos os homens de Deus, se nós somos homens de Deus, somos comissionados. Nós temos uma missão. Isso é um privilégio, porque nós temos um trabalho para fazer. Quando você recebe uma coisa boa de alguém, você não quer ser grato, você não quer agradecer, então como é que você vai, como diz aquele salmo, né? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado, né? Como nós oramos aqui, demos testemunho, né, do que Deus tem feito nas nossas vidas, e muito mais do que tudo isso que Ele tem nos dado, né?
o alimento, a proteção no dia a dia, a segurança, Ele tem nos dado a certeza da salvação, de viver eternamente. Ele tem perdoado os nossos pecados. O que é que nós podemos dar ao Senhor como gratidão? A nossa própria vida. E de que forma? Cumprindo a grande comissão. Indo ou ficando, mas ensinando, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa missão. Por isso que esta igreja existe. Esta é a nossa missão como igreja. E a missão individual de cada um de nós também, de levar pessoas a Cristo, dar o nosso testemunho. Então, os homens de Deus, eles são comissionados por Deus. Isso é um grande privilégio. Você está incluído nesse número? Não sabemos quanto, né? Quantos bilhões serão hoje, né? Será que chega a 1 bilhão? Será que chega a apenas 500 milhões? Não sabemos quantos, mas Deus sabe. Deus sabe quem são os homens e mulheres de Deus que o Pai deu a Ele, que são separados e que têm esse privilégio, que são ensinados por Deus, que são guardados por Deus e que são comissionados por Deus. E Deus nos ajude que nós estejamos entre esses, né? Que nós tenhamos realmente entregado a nossa vida ao Senhor Jesus em fé, em gratidão, porque Ele morreu na cruz para nos salvar. Porque Ele nos deu a certeza da salvação se nós crermos nele e entregarmos nossa vida a Ele. Amém? Deus nos abençoe. Vamos celebrar